Reumatismo. Oh, como incomoda, né? Você sabe bem o que é isso. Olha, a gente vai falar sobre esse assunto e eu espero que o Vida Melhor consiga te ajudar a lidar melhor com essa dor e, na verdade, a te apontar aí alguns caminhos para, quem sabe, encontrar a solução para esse reumatismo. Eu estou aqui com um excelente profissional, que é o Dr. Thiago Mônaco, que é geriatra e é um especialista nesse assunto. Muito obrigada por ter vindo. E eu é um que prazer agradeço, estar aqui Cláudia. contigo. E falar sobre reumatismo eu sei que é muito vasto, porque é um assunto que abrange vários aspectos, né? É verdade. Mas o que a gente pode destacar como talvez principais queixas ou principais características para ajudar o nosso telespectador? Perfeito. Então, reumatismo, na verdade, ele seria uma família de doenças, as doenças reumáticas, que acometem ossos, articulações e músculos. Nos pacientes de mais idade, que são as pessoas que eu mais atendo, os reumatismos mais comuns são osteoartrose, também chamada de artrose, a artrite reumatoide e as dores musculares, como a polimialgia, a fibromialgia. Então, a maior parte dessas doenças, desses reumatismos, se caracteriza por algum tipo de dor. Dor crônica de longa duração, mas cada doença precisa ser bem entendida. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa pensar é, todas têm tratamento, muitas têm cura ou grande alívio, mas na verdade, a gente precisa ter o diagnóstico, porque o tratamento de uma doença, às vezes, é completamente diferente da outra, e eu acho que o grande perigo é que a gente chama, eu tenho um reumatismo, meu reumatismo está doendo, e isso, para o médico, do ponto de vista de tratamento, ajuda pouco. Tá. E aí o diagnóstico é feito como? Através de que exames? Fundamentalmente, história e exame físico. Algumas das doenças reumatológicas, a gente nem precisa de exame. Sem falar que no idoso, por exemplo, o valor dos exames ele diminui. Então, a artrite reumatoide, por exemplo, que é uma doença de origem inflamatória. As provas inflamatórias, que são os examezinhos que a gente tem, né, exame de sedimentação, PCR, os exames de sangue, elas podem dar falso positivo no idoso. Então, o fundamental é uma história cuidadosa, característica do tipo da dor. Essas doenças são muito características. Eu te dou um exemplo. Se você me diz que você tem uma dor que atrapalha muito ao acordar, que você sente o teu punho, o teu cotovelo duro, que não consegue mexer por mais de uma hora durante a manhã, mas que você forçando consegue, depois desse tempo, destravar e fazer a ação, começa a diminuir a dor. Eu já desconfio de uma artrite reumatoide e já estou quase excluindo uma artrose. Se você me diz ao contrário, olha, eu tenho uma dor muito grande no meu joelho, que piora quando eu vou andar, piora quando eu carrego peso, eu repousando ela para de doer. De manhã eu não sinto nada ou quase nada, se tiver uma rigidezinha, uns 10, 15 minutinhos. Estou pensando em artrose. Então, os exames complementares, eles são no máximo para a gente terminar o diagnóstico, mas assim, uma história cuidadosa, um exame, o médico pondo a mão, ele vai conseguir realmente desconfiar com grande precisão do diagnóstico e aí poder apontar o tratamento correto. Tem partes do corpo que são mais comuns ao reumatismo? Tem. E isso é uma pergunta excelente, porque são diferentes de diferentes doenças. Então, de novo, né, a artrite, que é a artrite reumatoide, inflamatória, ela normalmente vai pegar múltiplas articulações, normalmente ela é simétrica. Então, por exemplo, se eu tiver artrite de punho, eu vou ter nos dois. Se eu tiver de joelho, é comum ter nos dois. Existe exceção, mas esse é o quadro mais comum. Tá. E costuma ter muitas articulações. E ela é bastante deformante quando ela já avança, né? Já a artrose ela costuma ser assimétrica, costuma pegar mais de um lado, do outro até só um lado. Ela costuma ser de dois tipos. O tipo que a gente vê, incomoda muito, é aquele que são nas articulações que suportam carga. Então, por exemplo, quadril, joelho, tornozelo. E aí está muito relacionada com o peso, com o abuso. Mas, dependendo da tendência da pessoa, eu posso ter a artrose nas mãos, que ficam aqueles nódulozinhos. Né? Então, a localização já me ajuda um pouquinho a pensar numa ou outra doença. Tá. Você trouxe algumas imagens para a gente Verdade. ver, né? Então, vamos soltar essas imagens e aí eu queria que você explicasse para a gente poder entender. O que é isso? Perfeito. Então, na verdade, é um diagrama mostrando os pontos mais comuns de dor na polimialgia, na fibromialgia. Com esse primeiro slide, eu quero destacar que quando a gente pensa em reumatismo, a gente costuma pensar em articulação e osso. Mas a gente tem doenças do grupo das doenças reumatológicas que o acometimento é muscular.
E aí a pessoa ou não entende que tem aquelas queixas, às vezes tem aquelas queixas de eu tenho dor no corpo todo, e a gente pensa, puxa, essa pessoa não tem nada, ela pode ter um reumatismo. Tá. E que se eu diagnostico, o tratamento, ele se não cura, ele no mínimo vai melhorar muito a sua qualidade de vida. Então é isso que eu queria destacar. Ele pode começar numa articulação, mas ele vai irradiando para a parte muscular, é isso? Não, eu tenho diferentes reumatismos, isso que é interessante, eu tenho diferentes doenças desse grupo que podem manifestar ou nas juntas, nas articulações, ou nos músculos. Então, imagina, olha como a princípio é difícil de desconfiar, né? Até porque em idosos eu posso ter queixas fora do sintoma principal. Então, eu estou cansado, eu tenho fadiga, não estou dormindo bem à noite, eu tenho dores no corpo. Eu posso pensar ou que a pessoa está muito sedentária, que não está se exercitando e tem dor, ou então que a pessoa tem uma depressão, né, um estresse. Agora, a fibromialgia não está associada à depressão? Sim, como sintoma secundário. Durante muito tempo, discutia-se se a fibromialgia era um sintoma da depressão. Né? Se a pessoa deprimida que tem sintoma no corpo, tem dores, isso seria fibromialgia. Por quê? Porque a gente não conseguia achar o que é que diferencia a fibromialgia do deprimido. Né? Porque o depressivo pode ter dor no corpo. Hoje em dia, estudos mais detalhados de microscopia, de busca das moléculas mesmo do músculo, mostram que também na musculatura o portador da fibromialgia tem musculatura alterada. Então ele tem problema do processamento da dor central, mas que poderia confundir com depressão, que também pode dar, mas ele tem problema no músculo. Tá. Vamos passar para o próximo slide para ter a explicação correta. Vamos lá. Aí. Então, aqui na verdade a gente está destacando, né, as doenças articulares, esse vermelho, né, que muitas vezes, por exemplo, o que distingue uma artrite de uma artrose é a inflamação, é o calor, é a vermelhidão. Então, muitas vezes, eu olhando e tocando uma articulação, eu já começo a pensar num determinado diagnóstico. Por quê? Porque uma artrite, ela é eminentemente de origem inflamatória. E aí o tratamento é o quê? Eu tenho que segurar essa inflamação. Não com anti-inflamatórios de farmácia, no último caso. Geralmente, eu preciso ter um curso de outros tipos de anti-inflamatórios, com extremo cuidado. A artrite reumatoide, ela tem alguns remédios que são os modificadores da artrite. São remédios que eles conseguem modificar o curso de doença. Só que esses remédios têm que ser prescritos com muito cuidado pelo médico, mas eles podem melhorar completamente o sintoma da doença. Mas uma outra coisa interessante é que, por exemplo, na artrite, os anti-inflamatórios hormonais que a gente usa, os corticoides, que a gente muitas vezes tem que usar, eles podem causar osteoporose em idosos. Então, muitas vezes, o tratamento de uma doença pode me predispor a outra, e eu preciso ficar muito atento. Isso é bem sério. Então, é muito importante você buscar um bom profissional e ficar atento a tudo isso, né? Eu diria que é fundamental, e porque, assim, os remédios que vão te aliviar, eles podem ter efeitos colaterais brutais se mal usados. Perfeito. Tem mais um slide para a gente comentar. Vamos ver. Então, esse slide, a gente vê a apresentação típica da artrose de mão no idoso. Então, o que a gente está vendo ali? Como a articulação do dedo é muito superficial, os nódulos da articulação, que são características da artrose, eles são muito evidentes. Então, o diagnóstico de uma artrose de mão é no olho. É no olho, né? No máximo, a palpação, eu vejo que eu não tenho sinal de calor, eu vejo que isso não é sinal de inflamação, são nódulos ósseos. Então, o diagnóstico de uma artrose de mão, eu não preciso de exame nenhum, né? E é uma artrose super comum. E também tem dor. Também pode ter dor. Também pode ter dor. Uma coisa muito interessante das artroses. A artrose é o reumatismo, vamos dizer assim, mais comum em idosos. Quanto maior a idade, mais comum. Mas, assim, a carinha que a artrose tem, ela é completamente dissociada do sintoma. Então, muitas vezes eu tenho um raio-x horrível, eu tenho uma mão evidente que eu tenho artrose e eu não tenho sintoma nenhum. Então, isso vale, na verdade, para todas as doenças reumatológicas. A frase que a gente usa é a seguinte: o sintoma clínico é soberano. Então, a artrose que não tem dor, que a pessoa está bem, é uma artrose que está bem. Não interessa o exame, não interessa o exame do sangue, a pessoa está bem, ela está bem. Essa é a chave. Então, ok, não precisa tratar. Agora, o que a gente pode falar para quem hoje está sofrendo de dor? Dor de reumatismo, artrite ou artrose, o que ela tem que fazer? Primeiro, tem que procurar um médico, porque o médico vai ajudar. Qual é o médico?
Pode ser um bom clínico geral, um bom ortopedista, um geriatra, um reumatologista. Então, elas não são doenças de um único especialista, mas elas são doenças que o especialista tem que conhecer. Okay. Né? E a segunda coisa que eu digo, primeiro, não se automedique, porque às vezes o medicamento, diferenciar artrite de artrose é fundamental, por exemplo, o medicamento de uma pode te atrapalhar na outra. Né? Controle de peso, especialmente para as artroses que têm carga, né? Quadril, joelho e tornozelo. Então, perder um pouquinho de peso ajuda muito. Atividade física é super importante. Eu disse que na osteoartrose, o repouso aliviador. E essa é a grande armadilha, porque a pessoa faz o repouso, fica mais sedentária, pode aumentar o peso porque diminui a atividade física. A articulação, entre aspas, ela enferruja, porque se eu não uso, eu produzo menos líquido lubrificante. Então, aquilo que me ajuda na dor da osteoartrose no momento, vai me prejudicar no tratamento. Então, atividade física, controle de peso, fundamental. Então, precisa fazer de qualquer jeito. Precisa. E essa coisa da automedicação é muito importante prestar atenção, porque às vezes você está com dor no corpo, toma até um analgésico simples, também não é para tomar, é para procurar um médico primeiro. É para procurar, né? Embora um analgésico simples, ele possa ser até a base do tratamento dessas doenças, por quê? Porque o analgésico simples, por ser mais seguro, eu sempre vou tentar usar antes de te dar um anti-inflamatório ou um quimioterápico daqueles modificadores. Porém, eu simplesmente me tratar com analgésico, eu mascaro o problema, né? Porque se eu tenho uma fibromialgia, ela vai responder muito melhor a outros tipos de medicamentos e uma fisioterapia, por exemplo, do que simplesmente o analgésico. Então, não é que ele é proibido. Se eu tiver que me automedicar, vamos evitar, mas o analgésico é melhor do que tudo. Mas procure o seu diagnóstico que o tratamento deslancha. Ok, então é uma boa notícia. Com certeza. Tem tratamento. Tem. Dá para ter uma melhora. Muita melhora. Então, ótimo. Conversei com o Dr. Tiago Mônaco, que é geriatra, sobre reumatismo.